Imagine o seguinte, imagine que você, amigo, foi convidado por um parente ou um amigo a assistir uma palestra sobre o fim dos tempos, o Apocalipse. Você foi convidado e você resolveu ir, porque todo mundo tem interesse em saber o futuro, né? O que vai acontecer no futuro e tal. Você resolveu ir. E você tá lá sentado vendo um pastor lá na frente, um cara bem vestido, convincente, fala mansa, né? Mas assim, passando credibilidade, o cara joga datas para você, datas históricas, eventos bíblicos, passagens bíblicas, um monte de data diferente. Você vê aquilo e fala, eu não conheço essas datas todas não, mas esse cara aí deve saber o que ele está falando, é muita coisa. E você começa a ouvir aquela história mirabolante, insólita, do fim dos tempos, e começa a ficar assustado, né? E você, de repente, se segura na cadeira, cada minuto que passa a coisa fica mais tensa, ao você imaginar ali as situações aterrorizantes que vão acontecer com a gente no fim dos tempos e tal, e como nossos inimigos vão ser tão implacáveis e tudo mais, e você começa a ficar, de fato, com muito medo, porque assim, essa conspiração, de acordo com esse sujeito que está falando lá na frente, essa conspiração que existe no mundo, ela é tão secreta que nem os líderes dela sabem direito o que está acontecendo. Ela é extremamente secreta, essa conspiração. E ela envolve o quê? Cristãos que adoram o domingo, né? E esses cristãos estão planejando tomar o total controle do governo dos Estados Unidos para, assim, sorrateiramente, né, implementar o domingo como dia de adoração a todo o país e depois a todo mundo, tendo como um alvo principal quem? Os adventistas que adoram a Deus no sábado. Você começa a ver e fala, meu Deus, que coisa... Rapaz, esse negócio aqui vai ser feio mesmo. Coitado dos adventistas. Bom, o público fica meio assim, não sabe o que dizer, um olha para o outro, o olhar cheio de medo, surpresa. De repente vem a grande bomba. Esses cristãos que são usados pelo inimigo, esses guardadores de domingo, eles vão tentar passar uma lei marcial, tá, de pena de morte contra todos aqueles que forem à igreja aos sábados. Uau. Sim, o santo sábado do Senhor, o mandamento esquecido. Que coisa. Porém, durante todo esse caos, eis que surge Jesus, com grande ira contra esses cristãos apostatados, guardadores de domingo, e os destrói completamente, salvando os bons e justos guardadores do sábado e levando eles para o céu. Ok, que alívio, né? Pô, pelo menos ainda é possível evitar esse terrível fim. Ainda dá tempo. Mas de que forma? De que forma que eu evito esse terrível fim? Eu não quero ser destruído por Jesus. E agora? O que eu devo fazer? Muito simples. Tudo o que você deve fazer é se tornar um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única igreja verdadeira de Deus nessa terra, obviamente, né? Pois ela é a única que guarda o sábado, que é o selo de Deus, dado por ele nos 10 mandamentos ali, e é a única igreja que possui o testemunho de Jesus, ou seja, os escritos de Ellen White. Essa grande mensageira, profetisa do Senhor, que Deus levantou ali no fim dos tempos para trazer essas verdades para a igreja. Então, assim, o palestrante, então, finalmente, né, para dar aquela arrematada final de vendedor ali, ele chega e fala o seguinte: e aí? Quanto tempo mais você vai resistir ao Espírito Santo de Deus que fala com você claramente no dia de hoje? Você não consegue ler a palavra de Deus, não? Ele não está claramente apontando para a guarda do sábado ali nos 10 mandamentos? Então, qual vai ser o seu destino? Escolha. Você quer receber o selo de Deus na sua testa, que é o Santo Sábado, ou ir para o céu, ou você prefere receber a marca da besta, que é a guarda do domingo, e ser destruído por Jesus?
Qual dos dois você prefere? O tempo é curto. Olhe para os teus filhos. Que destino você vai querer dar para eles? Meu Deus, o cara escuta aquilo e fala: ok, ainda bem que você me alertou, meu irmão. Aonde que eu assino? Eu quero ser membro dessa igreja agora, levar minha família toda para lá, para que Jesus possa me salvar, cuidar de mim, em vez de me destruir. Eu quero evitar esse terrível fim para mim e para minha família. Por favor, aonde que eu assino? Você que não é adventista, você que não conhece muito bem a respeito dessas doutrinas escatológicas adventistas, você pode estar achando que esse negócio é um tremendo absurdo. Pois é exatamente isso que acontece todos os dias no planeta Terra, ao redor do mundo, tá? Em grande escala, em milhares de locais espalhados pelo planeta, aonde são feitas essas apresentações, né, gente, da Igreja Adventista sobre o Apocalipse. E, de fato, eles fazem isso muitas vezes até sem dizer que eles são adventistas do sétimo dia. Não sei se você já ouviu isso. Tipo assim, o cara monta uma tenda, sei lá, numa praça pública. Hoje, estudo sobre Apocalipse. Saiba como será o fim dos tempos e como você pode se salvar. Eles não falam que são adventistas. Em vários locais eles não falam. Tá? Eles só falam isso. Aí o cara vai lá, escuta. Meu Deus, onde que eu assino? Né? O cara é fisgado ali. Aqui nos Estados Unidos chama de bait and switch. Tipo, o cara ele é fisgado e, né, dentro de um esquema, na verdade. É um grande golpe ali. Mas esse pessoal entra em rodo, tá? Pra Igreja Adventista quando eles veem esses seminários aí escatológicos. Bom, o fato, gente, é que essa ideia de não querer se mostrar, né? Exatamente. Porque assim, muita gente sabe que a Igreja Adventista é uma seita. Muita gente sabe, muita gente não sabe, porque eles fizeram um grande trabalho de marketing nos últimos anos aí para tentar apagar essa imagem. Mas tem muita gente que já ouviu falar: opa, essa igreja aí, pelo jeito não. Então eles escondem e isso funciona. Eles não falam que são adventistas e funciona demais, só vão saber depois. Além dessas apresentações, o que acontece também, tá, é que milhões de livros são distribuídos todos os anos, gratuitamente, pela Igreja Adventista. Livros de Ellen White, O Grande Conflito, como é que é? Um tempo atrás teve o livro A Grande Esperança, que era um pedacinho do Grande Conflito. E esses livros são distribuídos, gente, a rodo. Por quê? Porque vale a pena, né? Eles têm um retorno. Tipo assim, milhões de livros são distribuídos e que 5% aceite ali essas ideias e entre para a igreja. Já vale a pena. Porque daí entra dízimo, entra um monte de coisa, eles fazem uma lavagem cerebral a respeito do dízimo e tudo mais. Então o retorno é muito maior do que o investimento ali, sabe? E assim, eu, por exemplo, eu liderei, quando eu era líder evangelista na Igreja Adventista, eu liderei vários movimentos aqui na igreja local, onde a gente colocava as pessoas na rua da igreja, os membros, cada um levando ali um monte de sacolinhas assim, escrito, era uma sacolinha assim, com um livro dentro, e daí fora tinha um negocinho assim, um presente para você, a gift for you, um presente para você. E a gente ia em CEPs, determinados CEPs ao redor, em torno da igreja local onde a gente frequentava ali, e distribuía esses livros para todo mundo, ia nas casas, às vezes batia, entregava na mão, às vezes deixava na caixa do correio, ou pendurado na porta. Era distribuído em massa esse negócio e funcionava, tá? Muita gente, tipo, a gente aterrorizava, na verdade estava aterrorizando, né, a região ali, a vizinhança, sem saber, deixando todo mundo com medo. E assim, muita gente caía nisso e procurava a nossa igreja, tal, porque a gente deixava também o endereço da igreja local e tudo mais. Bom, o fato é que era impressionante ver todo mundo trabalhando gratuitamente, entregando os livros e tal. Saía na rua ali no sábado, fazer isso aí, que era considerado um trabalho missionário, digamos assim, de evangelização.
que na verdade a gente achava que estava fazendo o trabalho de Deus ali. Eu achava piamente que estava fazendo o trabalho de Deus ali, sabe? Toda uma estrutura logística de entrega e tal, estratégias. E cara, que arrependimento. Eu me arrependo demais de ter feito isso, porque eu achava, né, que eu estava fazendo certo. Então assim, não é culpa totalmente minha, mas eu fiz parte de algo ali que eu posso ter colocado muitas pessoas num caminho de uma prisão espiritual bem pesada, sabe? Então eu me arrependo bastante, assim, mas, enfim, tô tentando consertar, né, agora, através desses vídeos e dos livros.